Qualquer programa em C necessariamente deve possuir uma função chamada main, e essa função main pode chamar outras funções. Às vezes eu chamo uma função para executar certo cálculo utilizando valores que eu passo para essa função. E eu passo esses valores na forma de argumentos para a função que eu estou chamando. Para isso eu também utilizo variáveis. Vamos ver como que as variáveis funcionam com o uso de funções nessa aula aqui. Vamos imaginar um programa bastante simples que calcula a área de um quadrilátero, de um retângulo, por exemplo. Todo programa em C possui uma função. Nessa função eu vou utilizar, na função main, eu vou usar a função printf para poder mostrar os resultados. Por isso eu já estou incluindo aqui essa diretiva para inclusão do cabeçalho, que como a gente chama, da função printf. Isso vai ser sempre um template para a gente. Nós sempre vamos, no nosso exercício aqui, sempre vamos precisar da printf, portanto eu vou sempre incluir esse cabeçalho. Mas vamos lá. Vou fazer a minha função main, lembrando que a função main retorna o inteiro, a menos que seja por alguma razão importante, eu vou retornar o valor 0. O meu programa, eu vou querer que ele calcule a área de um retângulo. Então, o meu retângulo vai ter o lado 1 e o lado 2. Vamos supor que essa medida vai ser sempre um número inteiro, por isso que eu estou utilizando duas variáveis do tipo int. E vamos supor que o meu lado 1 vale 5 e o meu lado 2 vale 2. Bom, nós sabemos que, já sabemos de antemão que a área de um retângulo que possui essas duas medidas como lado vai ser, a área vai ter o valor 10. Se eu quisesse simplesmente fazer uma conta aqui sem utilizar nenhuma outra função, eu poderia fazer o meu programa assim, crio uma variável área e coloco que a área recebe o valor do lado 1 vezes o valor do lado 2. Isso a gente viu na aula passada. A atribuição de um valor literal a uma variável, a atribuição do outro valor literal, e aqui eu estou fazendo uma atribuição. Do lado de cá eu tenho uma expressão. A expressão pode envolver valores literais, como 5 e 2, ou elas podem incluir variáveis. Sempre que isso acontece, do lado direito aqui, eu vou sempre calcular o valor dessa expressão. Se aparece uma variável, o compilador vai substituir isso aqui pelo valor da variável, aqui também pelo valor da variável, portanto 5 e 2, vai executar a operação e o resultado dessa expressão aqui que está do lado direito é ele que vai ser armazenado aqui na variável que está do lado esquerdo. Então a área recebe o valor correspondente ao valor de lado 1 vezes o valor de lado 2 multiplicado. Portanto, 5 vezes 2, 10, a área passa o valor 10. Se eu quero confirmar isso, eu vou pedir para utilizar a função printf, que é uma função que produz alguma informação aqui no nosso console. Então, a área e aqui eu coloco simplesmente área. Veja, quando eu estou utilizando a função, uma variável como argumento de uma função, o que efetivamente eu estou passando aí é o conteúdo, Não é a palavra área, mas o conteúdo da variável área. E aí, usando aquela regrinha que a gente já sabe, a printf possui alguns símbolos. Caso eu queira, na frase que eu estou escrevendo, tudo que está entre aspas vai ser escrito da maneira que está aqui, portanto, área, 2 pontos, espaço, mas quando ele encontra esse símbolo de porcentagem, ele interpreta isso como, aqui é como a gente costuma dizer em computação, é um placeholder, aqui é um lugar, onde a função vai substituir
um dos argumentos, né? A primeira vez que esse símbolo aparece é o primeiro argumento, depois se tiver mais um aparecimento aqui, é porque eu precisaria ter uma outra variável lá, né? E eu também já comentei que se a gente quer que a printf pula a linha, a gente pode utilizar esse símbolo aqui, /n. Tudo que ele encontra depois desse sinal de barra invertida, né, ou backslash, ele interpreta como um código, né? O n é de new line, nova linha. Então, eu vou simplesmente imprimir o valor da variável área e eu espero que esse programa aqui imprima no nosso terminal o valor da variável área, que imagino que seja 10. Ok? Vamos então compilar esse programa aqui. Aqui na minha plataforma é assim que eu faço, com as minhas ferramentas, né? Opa, encontrei aqui um erro. Erro na linha 13. O compilador esperava encontrar um ponto e vírgula. Vamos ver. Ó, de fato, ó, esqueci o ponto e vírgula aqui. Vamos lá compilar novamente. Ok, tudo certo. Vou executar o meu programa, né, aqui na minha plataforma, com as minhas ferramentas, assim que eu faço. Aí na de vocês, conforme o compilador, a plataforma, o sistema que vocês estiverem utilizando pode ser um pouco diferente, mas pronto. Área 10. Ok, meu programa faz o que eu esperava. O que nós vamos fazer agora? Bom, nosso programinha é bastante simples, mas vamos supor que durante o meu programa eu precisasse calcular a área de diversos retângulos, né? Eu ia ter que ficar repetindo esse procedimento aqui, né? Essa sequência de passos várias vezes, escrever isso diversas vezes dentro do meu programa. Vamos supor que eu quisesse calcular a área de 3, 4, 5 ou mais, né, retângulos. Eu teria que fazer isso várias vezes. Eu teria que, por exemplo, fazer isso aqui e copiar esse trecho aqui. E agora, por exemplo, vamos pegar um que tenha lado 7, lado 3. E aí eu vou imprimir a área de novo. Pronto. Aqui, tirar os espacinhos daqui para poder ver. Ó, vou calcular a área de um retângulo que tem lado 5 e 2 e depois um que tem lado 7 e 3. Posso compilar isso aqui, executar, ok, né? Conforme esperado. Mas imagina fazer isso um monte de vezes. Eu posso utilizar para isso, como a gente viu, uma nova função. Eu posso criar uma função que calcula a área e depois simplesmente chamar essa função várias vezes. Eu já fiz isso, a gente já viu isso em outras aulas, mas vamos retomar aqui. Vamos fazer isso então. Eu vou criar uma função que calcula a área de um retângulo, né? Em matemática, quando a gente fala de uma função que calcula a área, por exemplo, a gente pode pensar numa função f de x que recebe dois argumentos, f de ab ou f de xy. F de xy retorna, né, x vezes y. X vezes y. Isso é uma notação matemática, né? Quando eu faço isso, mais rigorosamente, eu deveria inclusive dizer... Opa, faltou um parênteses aqui. Quando eu faço isso, né, aqui em matemática, dizendo, seja f de x igual a xy. Como é que eu escrevo essa mesma coisa aqui em C? Eu posso criar minha função f, mas eu também posso dar um nome mais sugestivo para ela. Eu posso chamar ela de função retângulo, né? E eu preciso dizer o seguinte, a função retângulo, o resultado que ela me gera, de que tipo é, né? No caso, é uma função que retorna um valor inteiro. E agora eu coloco aqui do lado dela um parênteses, igual eu faço em matemática. Esse parênteses pode estar aqui ou pode estar separadinho. Eu tenho o hábito de colocar ele separadinho, estou avisando aqui, para a hora que vocês forem ver o vídeo, vocês não estranharem isso, né? E uma função de xy, ou posso também utilizar, por exemplo, lado 1 e lado 2, ou L1, L2,
Ou base vezes altura? Que tal se a gente chamasse de base vezes altura? Olha que legal. Base vezes altura. Agora, base e altura são o quê? Números inteiros, números reais, são matrizes, são o quê? Bom, no nosso caso aqui são números inteiros, então eu indico dessa forma aqui. Essa função aqui, eu tenho que agora dizer o que ela faz, o que ela me dá de resultado, né? Para fazer isso, lembrando, eu abro e fecho chaves, né? E o que ela me dá de resultado, eu indico assim, a função retorna o quê? Uma maneira muito fácil de fazer isso, ela retorna base vezes altura. Simples assim, né? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que em vez de área é lado 1 vezes lado 2, eu posso dizer que área é retângulo de lado 1, lado 2. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que eu disser o seguinte, que A é f de xy. Quando eu faço isso em matemática, o que eu estou querendo dizer? Que eu vou pegar xy, aplicar a função f e o resultado que a função f me der é o que A vai valer agora. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A área é igual a retângulo de lado 1, lado 2. Né? Só mudei os nomes. Eu vou aplicar lado 1 e lado 2 a função retângulo, o resultado eu vou armazenar em área. Certo? Reiterando aqui, eu sei que isso já foi dito, mas vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. Eu estou passando para a minha função o valor que está armazenado na variável lado 1. Esse valor vai ser copiado aqui nessa variável, que é o argumento da minha função retângulo. Então, se eu tinha aqui 5, o valor 5 vai ser copiado nessa variável base. E o valor 2, que está dentro dessa variável lado 2, vai ser copiado aqui na variável altura. Certo? Então, agora eu tenho duas variáveis novas, base e altura. Eu vou retornar o quê? Primeiro eu faço a conta e depois eu retorno. Base contém 5, altura contém 2, 5 vezes 2, 10. A função retorna 10. Portanto, eu vou armazenar 10 aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Retângulo. E vou passar para a função esses dois valores aqui. É uma função de 2 argumentos, então tem que passar 2 argumentos. Vai acontecer a mesma coisa, né? Agora eu vou passar 7 para a base, 3 para a altura, 7 vezes 3, 21. Vamos exemplificar. A gente já viu, mas vamos testar. Opa, faltou aqui novamente um ponto e vírgula. Estou demonstrando para vocês o que acontece quando a gente esquece do ponto e vírgula. Vamos compilar e vamos executar. Novamente, o programa está fazendo a mesma coisa. Ok, exemplificamos então aqui o uso de uma função. Né? Nesse nosso exemplo aqui em particular, a gente até pode pensar o seguinte: nossa, mas que vantagem eu tive? Meu programa ficou mais complicado. Né? Era tão mais fácil, nesse lugar aqui, eu simplesmente escrever lado 1 vezes lado 2. Nesse caso aqui, é verdade, porque o programa é muito simples. Mas eu fiz ele simples justamente para ficar fácil de entender. Isso ficaria muito mais útil caso a minha função fosse bastante complicada. Caso aqui eu tivesse que fazer uma série de cálculos e isso fosse difícil, né? Isso fosse longo.
eu ia ter economizado de escrever isso aqui. Mais uma coisa, vamos supor que depois eu resolvesse mudar a fórmula de cálculo. Vamos supor que fosse um cálculo bastante complicado e que depois eu descobrisse que eu cometi um erro. Se eu estou utilizando esse cálculo em vários lugares do meu programa e eu cometi esse erro, vou precisar corrigi-lo em vários lugares do meu programa. Ao passo que aqui bastaria eu corrigir uma vez e toda vez que eu estou chamando a função, o resultado já passaria a estar correto. Essas são duas razões já boas para a gente usar essas funções. Mas a razão principal para a gente fazer isso, uma das razões, talvez a mais importante aqui para a gente, é que se esse meu cálculo for bem difícil, eu vou ter muita coisa escrito aqui. E aí, a hora que eu estou lendo o meu programa, vai ficar difícil. Ao passo que, se eu peguei toda a complexidade que estaria nesse ponto aqui, se eu quisesse fazer a conta nesse lugar, e colocar ela aqui na função, depois, mesmo que eu não volte a olhar para esse trecho aqui, eu já sei que essa função está correta, o cálculo está certinho. Quando eu estou lendo o meu programa, ele fica mais fácil de ser lido. Eu sei exatamente que nesse momento eu estou calculando a área de um retângulo. E eu consigo simplificar a escrita do meu programa principal, porque eu fui pegando as partes que são difíceis, complexas, e fui separando em pequenos módulos. Escrevo cada módulo separadamente, pensando só nele, sem me preocupar como ele vai ser utilizado, testo direitinho, sei que ele está funcionando, depois eu passo a utilizar os módulos aqui dentro. Essa é uma das vantagens da programação procedural. Eu crio procedimentos, separo um problema grande em vários procedimentos. Esses procedimentos podem ser difíceis, mas aí eu faço cada um separadamente. E depois, no meu programa principal, eu simplesmente vou chamando esses procedimentos na forma de funções, e fica mais simples, mais claro. Eu monto um Lego com as pecinhas que eu já construí. É o que eu estou fazendo aqui. Veja, inclusive, que nesse caso aqui eu nem precisava desse monte aqui de variáveis. Eu poderia não ter essas variáveis lá do 1 e simplesmente escrito assim, 5 e 2 e depois 7 e 3. Olha como o meu programa ficou mais fácil aqui, caso eu não precise reutilizar aquelas variáveis lá do 1 e lá do 2. De fato, em alguns casos, quando eu não preciso ter essas variáveis, e eu achar que fica mais conveniente, inclusive, eu poderia ter chamado a função diretamente aqui dentro. Retângulo 5, 2. Em vez de ter feito isso aqui. Veja, estou chamando uma função dentro de outra. Assim como em matemática eu posso falar f de g de x, ou na nossa notação que às vezes a gente encontra em matemática, f bola g de x, aqui com os caracteres do teclado isso não fica tão fácil, mas o f bola g é o f de g. Aqui também eu estou fazendo exatamente isso. Estou chamando uma função printf e estou passando para ela como argumento uma outra função. O que o compilador ele vai entender? Que eu preciso primeiro chamar essa função aqui, calcular o resultado que ela produzir, eu substituo nesse lugar. Como a função retângulo de 5 e 2 me retorna 10, eu primeiro faço essas contas, substituo aqui o valor 10 e aí eu chamo a printf com essa frase, área, tal, e o segundo argumento 10. A mesma coisa eu posso fazer aqui, retângulo de 7 e 3. Nesse caso eu nem preciso dessa variável área. Olha como ficou simples o meu programa. Vamos lá. Compilei, executei, ok. Quer dizer, eu estou mostrando
aqui para a gente, né, que o uso de variáveis com funções, passando os valores, utilizando variáveis aqui como argumentos das funções, elas recebem os números que eu passo para elas, e eu posso inclusive utilizar o valor de retorno das funções como argumento para uma outra função, né? Isso vai depender da forma como a gente está escrevendo, o que a gente acha melhor naquele momento, deixa as coisas mais explícitas, deixa as coisas mais resumidas. O resultado desse programa, das diversas formas que a gente fez aqui, é sempre o mesmo. Do ponto de vista do resultado, eu estou interessado no que o meu programa produz. Mas é sempre interessante que eu escreva o programa de uma maneira legível, para que depois eu mesmo, né, quando eu abrir o código-fonte desse programa daqui a um tempo, eu consiga facilmente entender o que ele está fazendo. E também, se eu quiser que outra pessoa me ajude, eu estou trabalhando em um projeto cooperativo, ou mesmo estou entregando exercício para o professor, que o programa seja fácil de ler. Por isso que eu tento sempre fazer da maneira mais legível possível, né, utilizando indentação, inclusive. Bom, a gente então reexemplificou algo que a gente já tinha feito, né? Utilização de funções. O que eu quero chamar a atenção para vocês agora aqui é sobre uma coisa que nós chamamos de escopo de uma variável. Escopo de uma variável quer dizer o seguinte: aonde que aquela variável existe. Eu vou voltar atrás aqui no meu exemplo e vou refazer da forma inicial que eu havia feito. Eu vou criar duas variáveis para conter os lados. Vou chamar inclusive de lado 1 e lado 2. E agora eu vou criar uma variável novamente, área aqui, que vai ser A, ou área mesmo. E vou fazer o seguinte: área recebe retângulo de L1 e L2. Preciso então atribuir valores L1 a L2, que é para poder a gente chamar a função aqui. E aqui eu vou passar o valor de área. Ok, vou atribuir o valor de L1 e L2. L1 é 5 e L2 é 2. O que nós esperamos aqui? Que a área seja retângulo, que é o nome da função, de 5 e 2. Ela vai retornar 10, a área vai receber 10, eu espero que a função imprima 10. Vamos testar aqui. Ok, área 10. Vamos recordar o que eu acabei de falar. O que efetivamente está acontecendo aqui? Eu estou chamando a função retângulo. Estou passando para ela o valor da variável L1. É como se eu estivesse pegando o valor 5 e armazenando nessa variável base. E o valor 2 armazenando nessa variável altura. Depois aqui eu faço uma conta. Base vezes altura. E retorno isso. Se eu quiser, e eu achar que fica mais legível, eu posso fazer o seguinte: eu posso criar uma variável A aqui, posso falar que A recebe base vezes altura, e posso retornar o valor da variável A. É a mesma coisa. Talvez isso fique mais legível até. Olha que bacana. Vou compilar. E o resultado está lá. É o que eu esperava. Tá. Por que eu estou fazendo o exemplo dessa forma? Para lembrar de uma coisa. Esta aqui é uma função. A função main. Esta aqui é uma outra função. A função retângulo. Ambas são funções. Estão aqui.
elas não têm muita diferença entre si. São funções da mesma natureza. A minha função retângulo recebe 2 argumentos. A minha função main aqui não recebe argumento nenhum, né? É uma função que retorna sempre a mesma coisa, né? É uma função que não precisa de argumentos. Em C, eu posso criar uma função que não precisa de argumentos. Em matemática, eu sempre tenho f de alguma coisa, né? Mas na nossa linguagem aqui de programação, eu posso criar uma função que não tem argumento nenhum, né? Ela não vai fazer conta com nada que eu passo para ela. Essa função aqui tem. Ok. Dentro dessa função, eu tenho 3 variáveis. L1, L2 e área. Dentro dessa função aqui, eu tenho quantas variáveis? Eu tenho uma variável A e tenho as variáveis base e altura. Base e altura são variáveis que foram passadas como argumentos da minha função. E A é uma variável que eu defini internamente a minha função. Certo? Tanto as variáveis que eu passo como argumentos, quanto as variáveis que eu declarei internamente a função, elas existem dentro da minha função. Elas não existem fora da minha função. Da mesma forma que L1, L2 e área existem dentro da minha função. Elas não existem fora da minha função. Elas não existem dentro da função retângulo. Assim como as variáveis base, altura e A não existem aqui dentro da função main. A função main não conhece nada sobre elas. Por exemplo, o que acontece se eu vier aqui no final do meu programa escrever printf A vale e tentar mostrar o valor da variável A. Olha só. O que nós acabamos de dizer? A variável A existe aqui dentro dessa função. Ele pertence ao escopo dessa função, né? Ela não existe neste escopo aqui. Isso vai me dar um erro. A função, o compilador, quando chega nesse ponto, ele fala assim: nunca ouvi falar sobre essa variável A. Porque quando ele está analisando uma função, ele entende que as variáveis existem ali dentro. Se eu não criei uma variável chamada A dentro da função main, ela não existe. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá, erro. Está dizendo que na linha 24, que é exatamente essa linha aqui, ó, linha 24, a variável A está não declarada. Ele não conhece nada a respeito do A. Aqui, novamente, ele tem um segundo erro na linha 24, que é a falta do famigerado ponto e vírgula. Tá, vou recompilar sem esse erro. Pronto, ó. Tá vendo? É o primeiro uso da variável A nessa função e não está declarada. Certo? Então eu não posso usar a variável A aqui dentro. Da mesma forma, eu tenho a variável área aqui. Eu não posso aqui usar a variável área. Vou compilar aqui só para a gente ver. Ó, beleza, agora ó, linha 9, existe um erro, porque a variável A não está declarada. Está sendo utilizada pela primeira vez nessa função e não está sendo declarada, né? Então eu não posso usar a variável A aqui. Eu não poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó, a área recebe base mais 2. Estou usando uma variável que eu não declarei. Vamos lá, ó. Área não declarada nessa função, né? Linha 7. Vamos ver a mensagem de erro. Na função retângulo, né, na linha 7 tem um erro, porque eu estou usando uma função que não está declarada.
Veja, a função área existe aqui dentro, mas ela não existe aqui. Aqui eu preciso usar só as variáveis que existem dentro, né? Isso é o que eu chamo de uma variável de escopo local, ou variável local, simplesmente. As variáveis que eu criei dentro da função, ou as variáveis que eu declarei aqui como sendo argumentos de uma função, elas existem aqui dentro e podem ser usadas aqui dentro. Estou usando a, base e altura. Estou usando todas elas aqui. Estou usando ela aqui. Mas eu não posso utilizar as variáveis que existem aqui ali dentro, né? E vice-versa. Então, isso são variáveis locais. É importante entender isso. As variáveis que foram declaradas dentro de uma função, seja declarada explicitamente ou como argumentos, elas são locais, aquelas funções. Elas não existem fora das funções. E por causa dessa localidade da variável, por causa desse escopo restrito, se eu quiser, eu posso reutilizar os mesmos nomes de variáveis na outra função. Olha só, nessa função aqui, eu criei uma variável chamada L1 e L2 para conter o valor dos lados. E aqui eu criei uma variável chamada área, que é para conter o resultado da minha conta. Nessa função retângulo, para conter os lados, eu chamei de base e altura, né? Mas eu poderia ter chamado L1 e L2. Que coincide com esses nomes aqui. Mas vejam, embora eu tenha utilizado os mesmos nomes, são variáveis diferentes. Não são os mesmos valores. Assim como eu poderia, deixa eu voltar do jeito que estava aqui, ó. Assim como eu poderia chamar de base e altura, eu poderia aqui ter chamado aqui também, em vez de L1 e L2, eu poderia ter chamado de base e altura. Vou trocar isso aqui para base, isso aqui para altura. Vou chamar de base e altura para ficar tudo consistente, né? E aqui vou chamar inclusive de área, vai ficar tudo igual, ó. Isso é importante, né? Deixa eu compilar para ter certeza que está tudo certo aqui. Aqui eu preciso retornar área para ficar consistente. Compilei tudo certo. Isso que eu estou falando aqui é importante porque, veja, estou usando os mesmos nomes das variáveis. Base e altura. Aqui eu estou usando base e altura. Aqui eu estou usando área. Aqui eu estou usando área. Só que elas têm o mesmo nome, porém elas são variáveis diferentes. Elas existem em escopos diferentes, né? Eu posso usar nomes iguais ou nomes diferentes, mas eu preciso lembrar que essa variável área aqui é diferente dessa variável área aqui. Essa variável área aqui existe dentro da função retângulo. E essa variável aqui existe dentro da função main, né? Embora elas tenham o mesmo nome, não são a mesma variável. A gente pode ver uma consequência interessante disso, e é importante vê-la. Vamos supor que, além de escrever o valor da área, eu fosse escrever aqui o valor dos lados. Por exemplo, vamos supor que eu faço o meu programa da seguinte forma. O retângulo de lados. Agora a gente já sabe o que isso quer dizer. Base, altura, tem área tal. Aqui eu vou escrever essa string, como eu chamo, né?
que é um template onde eu vou substituir aqui nesses dois pontos o valor dessas duas variáveis. Então, eu vou escrever o retângulo de lados 5 e 2 possui área 10. Vou compilar e vou executar. O retângulo de lados 5 e 2 tem área 25. Por que eu fiz isso? Só para poder demonstrar uma coisa aqui. O que acontece se nessa função aqui eu escrever, por exemplo, base recebe, aqui ele era 5, né? Eu vou colocar o valor 7 aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos seguir passo a passo. Declarei as três variáveis, atribuí 5 à base, atribuí 2 à altura e atribuí à variável área o resultado da função retângulo quando eu passo para ela 5 e 2. O valor 5 desta variável base está sendo copiado nesta outra variável base. Elas têm o mesmo nome, mas elas são distintas. Se eu pensar que uma variável é uma caixinha na qual eu armazeno um certo valor, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: coloquei 5 nessa caixinha base, estou agora pegando esse 5 que está nessa caixinha base e passando 5 para essa outra caixinha que, por coincidência, também chama base, né? Elas têm o mesmo nome, mas isso não vai causar confusão para o compilador, porque o compilador sabe que aqui é um conjunto de caixinhas e aqui é outro conjunto de caixinhas. Estou usando essa analogia com caixinhas, que é uma analogia simplória até, mas ela ajuda, né? Estou passando aqui o valor 2 que está nessa caixa. Opa, aqui eu errei, né? Aqui é a altura. Vamos corrigir aqui, ó. Nós vamos fazer essa aula como se fosse uma live sem edição, né? Estou passando agora o valor 2 que está nessa caixinha chamada altura para essa outra caixinha chamada altura aqui, que só existe nessa função. Então aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2. A área recebe 5 vezes 2 e é o valor que eu estou retornando. Mas agora estou armazenando 7 na caixinha chamada base. O que vai acontecer depois, né, que eu tiver executado essa função, né? Nesse ponto aqui, quando eu chego, a execução do meu programa ela vem acontecendo, né, nessa ordem aqui. Chega nesse ponto aqui, eu paro tudo que eu estou fazendo, vou para essa função aqui, executo toda essa função, depois eu prossigo. Quando eu passei por aqui, eu armazenei 5 vezes 2, que é 10, nessa variável área, e retornei o conteúdo desta variável, ou seja, peguei o que estava dentro dessa caixinha e copiei nesta caixinha aqui. Lembrando, essa é uma caixinha que chama área e essa é uma outra caixinha que chama área. Podia ter um nome diferente ou nome igual, tanto faz. São caixinhas diferentes, né? Estou guardando o valor 10 aqui. E agora o que vai acontecer quando eu imprimir o valor da variável base? Eu tinha colocado 5, mas quando eu chamei a função, eu coloquei 7. O que vai aparecer aqui? 5 ou 7? Alguns segundos para a gente pensar. 5 ou 7? A gente já pode ter alguma opinião. Mas antes da gente analisar, vamos compilar esse programa e vamos executar. Olha só. 5. O conteúdo da variável base, no momento em que eu imprimir, é 5. E isso está de acordo com o que a gente falou até agora. Por quê? Essa variável base aqui é uma variável diferente dessa outra que, por acaso, tem o mesmo nome.
São variáveis de escopo local. Então, eu armazenei 5 nesta variável base e aqui eu armazenei 7 nessa outra variável base. Uma não tem nada a ver com a outra. Essa variável aqui tinha 5, continua tendo 5. Ah, mas eu não tenho 5 aqui, não estou passando ela aqui, não estou passando ela aqui de novo, e ela não está aqui de novo. Que confusão é essa? Não, não tem confusão nenhuma. Essa é uma variável e eu coloquei 5 nela. Vamos pensar que ela é uma caixinha. Eu coloquei 5 aqui nessa caixinha. Depois eu fui chamar essa função. Eu peguei esse 5 que estava nessa caixinha base. Vamos chamar aqui de base 1. Nessa caixinha base 1. Copiei nessa aqui, base 2. Depois eu coloquei 7 nessa base 2. Mas eu não mexi mais nessa base aqui. Certo? Usar o mesmo nome pode confundir um pouquinho. Mas se eu lembrar que as variáveis são de escopo local, tudo se resolve. Né? Essa variável base não foi alterada nesta função. Nessa função, eu coloquei 5 aqui. Quer ver como fica tudo muito mais claro? Basta eu mudar. Vou chamar isso aqui de B, né? Ou vou chamar isso aqui de qualquer coisa, né? X, Y. E vou chamar a área de Z. Então eu tenho que dizer que Z recebe X vezes Y posso falar agora que X recebe 7 e retornei aqui Z. A função está igual. Recebe um valor na variável X, depois na variável Y, ela multiplica isso aí, armazena em Z e retorna Z. Eu armazenei 7 em X de novo aqui à toa, né? Isso não vai mudar nada na minha vida. Pronto, a função está igual. Né? Aqui eu não estou preocupado com o nome que eu dei para a variável onde o valor é recebido. Aqui eu estou passando o valor da base e armazenando ela em X. Passando o valor da altura e armazenando ela em Y. Depois eu recebo o valor de Z e armazeno em área. Né? Vou apenas compilar de novo só para a gente ver. Ó. Mesma coisa. Né? Então posso usar o mesmo nome ou nome diferente. Se eu achar que é melhor usar um nome diferente para não me confundir, ok. Só que veja que x, y, z, nesse caso aqui, eu preciso lembrar que x é um lá, que é a base, y é a altura, né? Z é a área. Não fica legal. Né? Talvez seja melhor eu manter o mesmo nome ou um nome mais sugestivo que me lembra, né, o que as coisas são, sem que isso interfira no resultado, certo? Então falamos aqui de variáveis de escopo local. Elas só existem dentro da função, certo? Agora, vale a pena aqui falar também que, assim como existem variáveis de escopo local, é possível também criar variáveis de escopo global. Quando eu declaro uma variável fora das funções, por exemplo, eu venho aqui fora de qualquer função e eu crio uma variável chamada x, por exemplo. Essa variável ela foi criada fora de todas as funções. Não está nem dentro de retângulo, porque o escopo de retângulo está marcado por esse bloco, é o nome que eu dou, né? O que está entre abre chaves e fecha chaves eu chamo de um bloco. Ela está dentro do bloco da função e está fora do bloco de uma função e fora do bloco da outra. Ela não está no escopo de nenhuma função. Ela, portanto, é uma variável global. Se eu atribuir um valor a x, x existe tanto dentro dessa função quanto dessa função aqui. Por exemplo, se dentro dessa função aqui eu disser que x vale 7, e agora eu quiser escrever aqui o valor da variável x, x vale x.
Eu não criei variável x no escopo dessa função aqui, no entanto, ele existe. Porque x é global. X existe tanto dentro desta função quanto desta. Portanto, o que acontece aqui é o seguinte. O meu programa, quando ele for executado, ele vai começar a ser executado pela função main. Essa função que vai começar a ser executada. Tudo que a gente viu até agora vai acontecer. Quando essa função chamar a função retângulo vai fazer uma série de coisas, dentre elas armazenar o valor 7 na variável x. A variável x não existe no escopo dessa função, não é uma variável de escopo local, mas ela está no escopo global, portanto ela também existe aqui dentro. Então consigo armazenar x no valor 7, o valor 7 na variável x. Que variável x? Essa aqui. Esta função aqui, por sua vez, a função main, quando tentar escrever o valor de x, ela consegue. Por quê? Porque ela vai pegar o valor da caixinha x. Qual? Esta. A mesma. A variável x existe dentro das duas funções e ela é a mesma. Vamos lá. Compilando, executando, x vale 7. Certo? Então, diferentemente de uma função de uma variável de escopo local, as variáveis de escopo global existem dentro de outras funções. Algo que é importante dizer aqui que variáveis globais, em algumas situações, nós podemos nos sentir tentados a utilizar variáveis globais. Por exemplo, ter deixado base e altura como variáveis globais. Aí eu não precisaria nem passar aqui como argumento, ela é global, né? E aí fazer o meu programa de uma forma que ela use variáveis globais. Mas a prática de programação, de quem já tem bastante vivência com isso, ela vem demonstrando que o uso de variáveis globais é algo que a gente utiliza como último recurso. De preferência, a gente não usa variáveis globais, porque como elas existem em todo o meu programa, e o meu programa pode ser grande, às vezes eu perco o controle mental, às vezes eu perco o controle de que função está alterando aquela variável. E depois que o meu programa cresce bastante, fica bastante complexo, eu posso de repente produzir erros e bugs ou comportamentos inesperados porque eu estou alterando o valor de uma variável dentro de uma função e eu não sabia disso, né? Então, na prática mesmo, a gente sempre prefere não usar variáveis globais a menos que seja estritamente necessário. Talvez em alguns locais elas venham até ser, né? Mas na maioria das vezes eu consigo sobreviver bem utilizando apenas variáveis de escopo local, né? E essa é a recomendação que eu dou para a gente aqui no nosso curso, pelo menos. Vamos evitar esses tipos de variáveis globais aqui. Inclusive, porque olha o seguinte, se eu por acaso criar uma outra variável aqui, x, e eu disser que x vale, vou colocar um outro número aqui, x vale 20 aqui dentro, olha só, eu tenho uma variável local, que eu atribuí 20 a ela, e depois eu tenho uma outra variável global, né, que eu atribuí 7 a ela. Na ordem das coisas aqui, eu primeiro estou atribuindo 20, e depois, ao chamar essa função, eu estou atribuindo 7. O que vai acontecer? Vamos olhar. Olha só, x vale 20. Vamos ver se isso faz sentido. Olha só, eu primeiro atribuí 20 e depois eu atribuí 7, porque a função retângulo altera o valor da variável. Eu atribuí sim 20, depois eu atribuí 7. Por que não é 7 no final da história se a atribuição do 7 foi feita depois? Porque é o seguinte, variáveis de escopo local, elas têm precedência.
sobre as variáveis globais. Ou seja, se eu tiver uma variável global com o nome x e depois eu tiver uma variável local com o nome x, o compilador vai entender o seguinte: já que existe uma variável local, eu vou entender que é o x local e não o x global. Olha que confusão! Eu tenho uma variável global que, se eu não criasse ela aqui, eu vou comentar. O programa, nesse ponto aqui, entende que é o x global. E está me mostrando o valor 7. Agora, se por acaso eu criei uma variável local, agora existem duas variáveis x. Uma global, que está aqui, que existe aqui dentro. E essa variável x aqui é a outra, não é a mesma global, é a local. Né? A local tem precedência. Né? Olha só como começa a me confundir as coisas. Né? Pelo fato de eu ter criado uma variável global, e aí eu esqueci no meio de alguma função, eu utilizei uma variável local com o mesmo nome. Né? Isso quando eu estou fazendo o meu programa, mas imaginou que eu fizesse o meu programa em dupla, né? Ou numa equipe de várias pessoas, e aí eu tenho algumas variáveis globais, e as pessoas, por acaso, quando fizeram as suas funções, resolveram utilizar o mesmo nome. E elas não estão sabendo que eu já tinha uma variável global com aquele nome. Olha a confusão que pode dar. Portanto, variáveis globais existem porque algumas vezes elas podem ser úteis, mas elas têm que ser utilizadas com muito cuidado. E, em geral, sempre que possível, substituir por variáveis de escopo local é sempre uma ideia melhor, certo? Vimos aqui bastante coisa sobre variáveis, tipos de variáveis e o seu escopo. Né? Isso vai ser bastante importante nas próximas aulas, nos exercícios que a gente vai fazer.